sobre série harmônica. E aí entra outro cara aqui que vai resolver um problema matemático que nos cálculos de Pitágoras não ficou bem estabelecido. Tinha uma variação aqui. Então, esse cara aqui, ó, Guido d'Arezzo, né? Guido d'Arezzo, ele então não tinha nome as notas, era só som. Como é que eu vou nominar essas notas? Eu não tenho um som, vou chamar isso aqui de quê? Não sei. Então, Guido d'Arezzo, então, ele é um regente do coral da Catedral de Arezzo, em Toscana, século XI, 955 a 1050 d.C. Então, d'Arezzo foi um dos responsáveis pela nomeação dos sons hoje usados na música. Neste período, estava começando uma nova forma de se registrar o que se aprendia oralmente. Então, ele pegou um hino de São João e retirou desse hino as iniciais, nomeando então as notas Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e a união aqui do Sancte e o I, Iones, o Si é a união do S e do I, do S de Sancte e Ioannes. Bom, perdoa aí o latim, né? Eu não sou estudante de latim, então tá aí os professores de latim para pronunciar da melhor maneira possível este hino, ok? E a tradução dele, para que possam ressoar claramente as maravilhas de seus feitos, com longos cantos, apaga os erros dos lábios manchados, ó São João. Então aqui está a tradução, tá bom? Ut, então, alguns anos depois, ou logo depois, foi substituído pelo Dó. D'Arezzo, então, cria a pauta de 5 linhas e as claves para definir as alturas. A clave de Fá e a clave de Dó. Até então, tá? Josefo Zarlino. Matematicamente, esse cara aqui, ele foi o gênio. Porque ele resolveu um problema que não tinha como ser resolvido na época. Porque ele cria, então, uma coisa chamada definição nas notas. Exatamente matematicamente, se eu colocar um dedo numa nota, é aquela nota que vai soar. Então eu não vou precisar me preocupar mais em colocar o dedo na posição exata para criar uma nota exata. Como no violino, por exemplo, se eu coloco o dedo apoiado na corda e mexer um pouquinho para o lado, eu tenho uma variação de nota, um coma, né, que é o microsemitom, né? E assim eu fizer do outro lado também vai ser a mesma coisa. O coma é a variação de som entre um semitom, né? Ou seja, são 9 partículazinhas divididas ali. Gente, matematicamente é muito doido. Então, quando Josefo Zarlino resolve esse porém, acabou o problema dos comas, né? Ele resolve o problema. Então eu tenho uma nota definida e com isso eu posso criar instrumentos com nota definida. Naquela região é aquela nota. Não tem variação se eu mexer o dedinho para um lado ou para o outro. Então ele consegue criar alguma coisa que dá a possibilidade de criação de novos instrumentos. Então foi responsável pela inclusão do número 5 como fator primo, resolvendo o problema da série harmônica. Construir a gama diatônica de acordo com as proporções diretamente derivadas. Se você não entendeu nada dessa explicação, mais uma vez, eu acho interessante você pesquisar, ir atrás da fonte de pesquisa, buscar e não ficar simplesmente na explicação do professor. Então, como eu falo sempre, a pesquisa faz de você um grande pesquisador. Você ir atrás da sua pesquisa, da sua informação, faz de você um sábio. Não fique só preso à explicação do professor, tá? Eu não sou detentor de toda a verdade. Toda essa informação aqui estão contidos em livros, em sites de pesquisa.
e é por isso que eu coloquei o livro digital que te dá essa informação, mas também te fomenta a pesquisa. Vamos lá. A criação do temperamento, que foi o que Zarlino fez, o problema das diferenças sonoras estaria resolvido. Zarlino foi um dos primeiros a criar um instrumento de corda com divisão de 12 notas. Ele utiliza, então, uma fórmula muito complexa, tá? Essa forma está disponibilizada aqui para vocês, mas eu não quero que ninguém decore nada. Você não tem que decorar fórmula, cara. Entendeu? Isso aqui é para entender como é a fórmula. Em livros de física, você vai entender melhor essa divisão sonora, tá? Que relata sobre música especificamente acústica, que vai falar sobre nota, divisão sonora. Você vai ter uma equação de divisão, né? Então, aparentemente isso aí é muito complexo, mas a matemática justifica os meios da física, né? Então isso aí é divisão proporcional, onde ele está relatando que o som entre um som gerador e a sua metade, ok? Que ele vai dizer o seguinte, que eu tenho daqui até aqui a repetição do seu som, tá? Eu tenho uma matemática pré-estabelecida. E Zarlino resolve, então, com o número 5, o problema disso tudo aqui. Ele consegue criar, então, o que a gente vai chamar de semitom perfeito. Ele, então, vai dizer que de Dó para Dó sustenido tem X comas. E de Dó sustenido para Ré tem outros X comas. Ou seja, de Dó para Ré, eu tenho um número específico de comas que vão determinar que aqui consegue ser Dó sustenido ou Ré bemol. Foi isso que Zarlino colocou. Para você que não está entendendo nada do que eu estou falando agora, relaxa, tá? Estamos só começando, tá bom? Não fique preocupado. Isso aqui é uma fórmula para você tentar entender como foi criado esses sons aqui, com uma justificativa matemática aqui. Não é para você decorar. Você não tem a obrigação de decorar isso agora, ok? O temperamento possibilita então, ou possibilitou a construção de instrumentos com divisões sonoras exatas, tais como o cravo, que foi o primeiro instrumento com divisão de nota exata. Depois veio o piano, e aí os instrumentos que têm variação até chegar ao violão, ok? Então, até chegar ao violão aí, eu tenho o alude, o alaúde, as cítaras, ou citaras, como quiser ser chamado, tá? Instrumentos que são capazes de dividir notas exatas, beleza? Vamos lá. Na evolução da música, estamos falando aqui de história propriamente dito, desde a sua evolução, tá? Desde a origem do homem, o som faz parte de seu meio, tendo a necessidade de comunicar-se. Então, a primeira coisa que o som é feito é uma necessidade de comunicação. Um homem descobre que poderia usar o som para se defender dos perigos e mais tarde como rito mágico religioso. Na Idade da Pedra, acredita-se que a comunicação era feita com gritos e sons produzidos em troncos ocos, em pedras e muitos outros materiais. Mais tarde, com a descoberta do fogo, com a criação de tecnologias da época para facilitar suas vidas, os gritos e ritmos naturais, a música, desde então vou botar em aspas, que é a intenção da musicalidade, passa a ser então usada em rituais mágicos religiosos, seja para comemorar conquistas ou simplesmente por questões de invocações, ou rito, né? O homem evolui e junto com ele o som, né? Os gritos tornam-se uma espécie de canto, as batidas nos troncos em ritmo, configura-se então a
forma primitiva de fazer música, ou a intenção intuitiva dessa musicalidade. O homem começa a falar, escrever, né, e os sons vão tomando forma. Os grupos sociais se reúnem em festas e nelas instrumentos percussivos, tais como troncos, pedras, tronco com couro de animais mortos e outros. Com a descoberta do fogo, o homem descobre o metal fundido, ou seja, consegue derreter, né, e produzir o ferro. Surgem então instrumentos de metal, como trombetas, trompas, entre outros. Com a divisão sonora, as harpas e assim por diante. Chega a Idade Média, as primeiras tentativas de estabelecer umas regras que orientem o canto de maneira organizada e não mais oralmente, né? Como a gente estava falando lá do canto chão. Ok? Aqui eu coloco uma informação importante, que é uma cronologia musical, tá? E então um dos personagens mais famosos da história antiga, tá? Foi Davi, que é um personagem bíblico que tocava harpa, trombetas e cítaras. Vou dizer aqui que a Bíblia é um documento histórico, relata um acontecimento histórico do povo hebreu e de outros povos que habitavam ali do Oriente Médio, né? Onde é o documento mais antigo que cita, né, instrumentos produzidos na época. Então podemos dizer o seguinte, que a história ela comprova alguns fatos, né? A antropologia descobre que existe um instrumento de sopro muito antigo, ou pelo menos tem a ideia de ser um instrumento de sopro, que é um osso furado. Mais uma vez, galera, pesquisa, valeu? Pesquisa. Então vamos dizer que é o seguinte, que os instrumentos na sua ordem são percussão, por instinto natural, depois os instrumentos de sopro e depois os instrumentos de corda, ok? E a música vai evoluir até hoje, beleza, galera? Então, mais uma vez aí, finalzinho de aula, esse aí foi o primeiro capítulo, tá? E deixo claro aí para vocês, pesquisem, não fiquem somente no que eu tô falando. Depois eu vou colocar, né, os livros de teoria musical para quem tiver interesse em adquirir, tá? E buscar esses livros em lojas de música ou lojas de papelaria, né? Tem livraria e outras coisas, tá? Mas a pesquisa sempre será a fonte para seu sucesso. Valeu, galera? Então até a próxima aula.